Estamos aqui estreando o podcast da Santa Casa, né? O primeiro podcast da Santa Casa, o Santa Casa em Pauta, que é um momento que a gente faz aí um bate-bola, né, com profissionais que atuam dentro da Santa Casa, mostrando esse profissional para a população. É uma forma da Santa Casa também reconhecer esses profissionais que fazem um trabalho diferenciado na Santa Casa e falar um pouquinho desse profissional dentro da Santa Casa e a importância do trabalho da Santa Casa nessa modalidade, nessa especialidade. E hoje a gente começa aqui já com chave de ouro, né, Dr. Rui Okagi, nosso neurocirurgião. Seja bem-vindo, Dr. Rui. Obrigado. É responsabilidade isso, né? Abrir o programa. Abrir um programa é fácil, difícil é abrir uma cabeça. Né? O Rui, ele é médico cirurgião, neurocirurgião, ele já está na Santa Casa há bastante tempo. Queria que você começasse, antes de mais nada, Rui, ó, você perguntou do cachê, o cachê está aqui, ó. Eu já começo dando um presente para você, ó. Aí, ó. É. Desmarquei tudo que eu tinha essa semana para receber o cachê. Ó. É. O Cachê é esse daí, mais a água, mais o café. Santa Casa em Pauta. Esse é o seu presente, tá? O seu cachê está aí, você pode levar ele. Obrigado. Tá? Obrigado. Rui, para a gente começar, queria que você falasse um pouquinho aí da sua trajetória de formação, né, até você chegar na Santa Casa. Certo. Então, eu me formei pela FAMEMA, pela Faculdade de Medicina de Marília, em 1999, e depois eu fui fazer a residência lá no Hospital de Base em Brasília, de neurocirurgia. Depois fiz as especializações, né? Fiz uma especialização de cirurgia de aneurisma na cidade de Phoenix, no Arizona, e lá também fiz a parte de cirurgia de coluna. Aí depois, mais tardiamente, fiz também a parte de cirurgia de aneurisma por cateterismo, que é endovascular, lá em Buenos Aires, na Argentina. Quantos anos no total, Rui? Bom, na verdade são... Até essa formação, né? 6 anos de faculdade, mais 4 anos de residência, mais os 2 anos de fellow aí, aí são uns 12 anos aí no total, né? É um bom tempo, né, Rui? É um bom tempo. Por isso que eu estou te falando, é mais fácil você abrir um programa desse que abrir a cabeça. Para você, acho que não, né? Mas acho que isso já traz uma questão aí para a gente pensar, né, Dr. Rui, que é a dificuldade com relação ao tempo de formação, né? A gente viu já a dificuldade que é ter um neurocirurgião, né? Nós passamos por dificuldades aqui em Marília para a contratação, você já fazia parte do Grupo Santa Casa, mas talvez esse seja um dos motivos que faça com que as pessoas não optem pela profissão, né? Primeiro porque é uma alta complexidade e o tempo de formação é muito longo, né? O tempo de formação ele é longo, se você for ver em termos de duração, né, dos cursos, acaba sendo exaustivo, mas é aquilo, para trabalhar com uma alta complexidade em medicina e em neurocirurgia, a dedicação, na verdade, é algo importantíssimo para você ter o resultado para entregar, que é cuidar dos seus pacientes, sem dúvida alguma, né? Hoje, dentro da Santa Casa, principalmente, que você atua, considerando o perfil epidemiológico da população da região, né, não só de Marília, mas da região, o que mais o serviço de neurocirurgia tem feito? Hoje a gente atende uma região da DRS aqui, da região de Marília, em torno de 1.200.000 habitantes. É muita gente, né? E aí a gente é responsável por todo o serviço de neuro-oncologia, de cirurgia de tumor cerebral, de cirurgia de tumor de coluna, de cirurgia de aneurisma cerebral, para toda essa região. E além disso, tem a questão também dos traumas de crânio, né? Então, os pacientes politraumatizados que têm trauma de crânio grave, com indicação de cirurgia, todos eles vêm para serem operados aqui na Santa Casa de Marília. É um volume expressivo, né, Dr. Rui, se a gente for considerar. Do ponto de vista clínico ainda, né, fala um pouquinho para a gente sobre os AVCs hemorrágicos, os famosos derrames que todo mundo fala, né? Queria que você pudesse falar um pouquinho aí para as pessoas entenderem a diferença entre um isquêmico e um hemorrágico e, na sua especialidade, o que normalmente a neurocirurgia contribui para o AVC hemorrágico. Quando a gente fala de acidente vascular cerebral, com certeza é uma das doenças mais incapacitantes hoje que afligem a população. E nós temos 2 tipos básicos, que é o hemorrágico, que é quando tem um sangramento no cérebro, e também o isquêmico, que é quando ocorre uma oclusão ou entupimento de um vaso sanguíneo cerebral. E hoje em dia a estatística fala que quase 90% desses casos são isquêmicos, né? E 10 a 20% são hemorrágicos. E a Santa Casa, na verdade, ela dá o atendimento para todos esses casos
em que exista a indicação cirúrgica, né? Então, quando você fala de hemorragia cerebral, você fala em cirurgia para drenagem, retirada de um coágulo cerebral. Você fala também do tratamento de aneurisma cerebral roto, que na verdade é uma falha, uma saculação em uma artéria do cérebro, em que você pode fazer uma cirurgia tradicional transcraniana, é uma cirurgia aberta, ou também fazer como na Santa Casa, que hoje é disponibilizado, fazer uma cirurgia por uma artéria do braço ou da perna através de um cateterismo cerebral, né? E hoje tem essa grande questão em que a Santa Casa é uma das pioneiras no estado de São Paulo desde 2014, que é tratar o AVC isquêmico, né, que é o acidente vascular cerebral isquêmico, através do cateterismo. Então, eu tenho aqui os dados que a Santa Casa de Marília foi, com certeza, no interior do estado de São Paulo, um dos 3 primeiros centros que começaram a fazer esse tratamento em 2014, que é você conseguir subir com microcatéter dentro do cérebro e fazer a desobstrução de uma artéria que está lá entupida e devolver esse paciente para um grau de independência, né? Isso é muito importante. Especificamente isso que você está falando, Rui, é com relação aos AVCs isquêmicos? O cateterismo ele pode ser feito no AVC isquêmico ou no hemorrágico, né? Tá. Então, aquela história, quando você tem um sangramento, você vai lá para fazer um reparo, um tamponamento para parar o sangramento. É um conserto. É um conserto. Tá. E o AVC isquêmico é quando está entupido, aí você vai lá e faz a desobstrução. Então, hoje tudo com cateterismo, na verdade. A Santa Casa acabou de adquirir um aparelho novo aí, fantástico, né? Que você vê os vasos sanguíneos cerebrais em 3 dimensões, é algo inovador na região, que acaba aumentando muito a qualidade do serviço aí para os pacientes da neurocirurgia. E acho que vale a pena reforçar também, né, Rui, a questão da necessidade da tecnologia. Ela vem, obviamente, para agregar muita coisa, mas o quanto que isso impacta na qualidade de vida para as pessoas, né? Porque tempo de internação acaba sendo menor, né? O tempo de exposição cirúrgica acaba sendo menor. Então, o benefício é muito grande, né? Sem contar que para a equipe também é muito mais fácil de trabalhar, menos cansativo e que traz uma segurança maior. É isso, né? É isso mesmo, né? Se hoje quem puder, quem tem a chance de visitar ou de ser tratado na Santa Casa de Marília, vai encontrar uma estrutura que foi montada para o SUS. É uma questão importante, foi montada para o SUS, um centro cirúrgico novo, uma UTI que atende os casos neurológicos de alta complexidade. E assim, você investe em toda aquela tecnologia para poder melhorar a qualidade do atendimento e que você consegue diminuir o tempo de internação e melhorar a recuperação para os pacientes do SUS. E aí, quem é beneficiado com isso também? Os nossos pacientes privados, né? Então, é aquela velha história, você faz um trabalho para melhorar uma situação em toda uma comunidade, beneficiando a todos, obviamente, que vão precisar um dia desse serviço. Tá. Com relação ainda ao AVC, que eu acho que é uma coisa que as pessoas têm bastante dúvida, né, Rui? Fala um pouquinho aí quais são as populações mais vulneráveis, tanto para o AVC isquêmico, né, que é quando tem uma obstrução de uma artéria, quanto do AVC hemorrágico, ou quando tem um rompimento de uma artéria. E um pouquinho também sobre os fatores que a gente pode mudar, né, do ponto de vista de fatores de risco que a gente consegue fazer uma mudança de estilo de vida e aqueles que a gente não consegue fazer. Fala um pouquinho sobre isso. Hoje é sabido que a questão do acidente vascular cerebral ele é muito parecido, muito próximo com os fatores de risco das doenças cardiovasculares. Então, assim, é aquela faixa etária dos 45 aos 65 anos de idade, que a pessoa não se cuidou, que tem a pressão alta, a dislipidemia, né, o colesterol, a questão do diabetes, o cigarro, que é um inimigo muito grande das artérias do cérebro. Então, nessa faixa são os pacientes que acabam sendo vítimas, né, desse mal aí que aflige um grande número de pacientes na comunidade. Certo. Isso é para a gente pensar um pouco, tem muitos desses fatores que a gente consegue mudar na prática, né, Rui? Não é fácil, porque sedentarismo, né, estimular a atividade física, a obesidade, quer dizer, controlar a boca, né? O cigarro, que quer queira, quer não, é um vício, né? Tem uma dependência aí da nicotina, que não é uma coisa tão simples para você parar, mas que exige aí o empenho de cada um, né? Porque a medicina faz sua parte, mas a gente também tem que pensar na nossa parte, né? Do ponto de vista de tentar mudar, reverter essa realidade, né? Hoje a população, ela tem o tempo de vida médio do brasileiro, ele aumentou muito, né? A expectativa de vida ela aumentou muito, mas a gente tem que pensar também nas possíveis sequelas, né? Que uma doença neurológica ela pode deixar. Isso é uma coisa muito importante, porque as campanhas de conscientização
elas nunca devem ser abandonadas, porque isso muda muito o perfil de uma população. Então, aquela população, aquela comunidade que é exposta a um número maior de campanhas de prevenção dessas doenças cardiovasculares e cerebrais, então você vê que elas têm uma sobrevida, uma qualidade de vida maior. Então, isso acaba sendo muito importante, né? A informação, isso tem que ser repetidamente. Então, todo mês de outubro nós temos aí o mês do AVC, que é um mês em que a gente acaba divulgando essas questões da importância da prevenção. Porque um acidente vascular cerebral, na verdade, Márcia, ele pode, e na maioria das vezes, ele acaba incapacitando a pessoa de maneira permanente. A pessoa, ela fica cadeirante ou ela fica, na verdade, acamada, quando a gente não perde, obviamente, esse paciente, né? Então, é assim, algo muito grave. Com relação a tumores, você falou isso também, né? Qual que é a maior incidência e qual que é a população mais comum de aparecimento de tumores hoje na realidade da equipe da neurocirurgia da Santa Casa? A Santa Casa de Marília tem uma especificidade que é a questão do grupo de oncologia. Então, o grupo de oncologia, na verdade, como faz todo esse trabalho reconhecido regionalmente em todo o estado de São Paulo, você tem uma sobrevida melhor, uma sobrevida maior também com esses pacientes, e é comum que eles acabam desenvolvendo a longo prazo uma ou outra questão da doença metastática. Tá. Então, assim, quanto mais vive o paciente oncológico, maior a chance de um dia ele ter uma lesão cerebral que vem de um sítio primário, de um tumor primário, né? Então, a Santa Casa tem essa especificidade que é a questão da doença metastática cerebral, um tumor cerebral que tem origem em um outro tumor do corpo. E tirando isso, nós somos a referência para a região toda, né, de todos os outros tumores cerebrais. E hoje em dia a Santa Casa conta com todo um aparato para um tratamento de alta complexidade, que você diminui o tempo cirúrgico, aumenta a qualidade de ressecção. A gente tem a radioterapia integrada, então assim, algo assim muito rápido que você pode prestar o serviço de maneira adequada e sempre com o objetivo de ter um melhor prognóstico de cura para esses pacientes. Legal. Aneurisma. Fala um pouquinho sobre a aneurisma, que também acho que é uma dúvida grande aí por uma boa parte da população. O aneurisma cerebral é um temor, na verdade, para todos os pacientes que têm esse diagnóstico, né? É a famosa bomba relógio, porque sempre aparece um artista famoso, alguém da televisão que teve um aneurisma e acabou falecendo. E acaba sendo verdade, o aneurisma cerebral, quando ele rompe, ele acaba, na verdade, levando a óbito 30% dos pacientes até em casa. O paciente tem uma morte súbita em casa. Muito rápido, né? O que mudou, na verdade, nos últimos anos é que os procedimentos diagnósticos, tomografia, ressonância, eles dão detalhes melhores e a gente consegue fazer um diagnóstico mais precoce, não é? Então, além disso, houve uma mudança muito interessante na questão do tratamento, que é a cirurgia para o aneurisma, em que você não abre mais a cabeça, não abre mais o crânio, né? Que é um grande temor das pessoas, né? Tá. Vai abrir o crânio, depois nunca mais vai ficar bom. Eu digo aqui, falo para os pacientes no consultório, como eu falei hoje, falo aqui para vocês, né? A cirurgia para o aneurisma transcraniana, quando a gente faz a abertura do crânio, é tão segura quanto a cirurgia por cateterismo, né? Hoje em dia é difícil, os pacientes querem fazer todos por cateterismo, né? A Santa Casa oferece isso nos casos de urgência, mas assim, os resultados são muito próximos. Tá. A verdade é que a Santa Casa observou que os pacientes tratados de aneurisma cerebral por cateterismo, né, que é fazer o tratamento através da navegação das artérias ou das veias, eles ficam um dia na UTI, 1 a 2 dias no quarto e vão embora para casa. Então é uma recuperação mais rápida, embora a longo prazo, na verdade, os dois tratamentos são bem parecidos. Mas realmente essa questão do tratamento do aneurisma mudou muito nos últimos anos. E se você ver a nossa história, quando eu acabei a residência, eu fui fazer o primeiro fellow, a primeira especialização lá em Phoenix, no Arizona, com o Dr. Spetzler, que era um médico mundialmente reconhecido como operador de aneurismas. Tá. Ele operou mais de 5 mil aneurismas, cirurgia aberta, né? Então, fui lá fazer o treinamento com ele. 10 anos depois, aí eu fui para a Argentina fazer com o Dr. Lilich, que é reconhecidamente uma das maiores lideranças do cateterismo cerebral, porque a gente via essa necessidade, não para mim, mas para trazer para a nossa comunidade, para a nossa população, essa inovação no tratamento, né? Tá. E hoje você beneficia aí a grande maioria dos pacientes da nossa região fazendo esse tipo de tratamento, que é tratar o aneurisma cerebral por cateterismo. A gente vai vendo cada vez mais a utilização dos recursos da tecnologia, né, Rui? Acho que isso fica muito evidente. Bom para o paciente, bom
para a equipe, né? E também é bom para o hospital. Você foi falando aí de uma maneira geral, né, dentro da neurocirurgia, as possibilidades terapêuticas de tratamento que a gente tem, né? Para os sangramentos, para os AVCs, para os aneurismas, para os tumores, né? E você falou um pouco da estrutura da Santa Casa, né? Você falou da questão do centro cirúrgico, que acho que é uma questão importante. Queria que você falasse um pouco também do novo equipamento para esses procedimentos. Você deu uma pincelada aí, mas eu queria que você pudesse falar um pouquinho aqui para quem nos assiste, a potência da máquina e as possibilidades que ela traz de inovação nesse tipo de tratamento. Sim. Eu vou aproveitar para falar sobre a estrutura da neurocirurgia, porque assim, todo mundo sabe que em 2024 a Santa Casa ela acabou assumindo toda a referência de alta complexidade em neurocirurgia da DRS da região de Marília, né? 1.200.000 habitantes, 600 cirurgias por ano, e a Santa Casa, na verdade, investiu nos pacientes. Então ela construiu um centro cirúrgico novo, uma sala gigantesca, aí você tem neuronavegador, aspirador ultrassônico, a monitorização neurofisiológica, uma UTI que 90% é neurológica, uma UTI nova, né? E agora ela traz um aparelho que é um angiógrafo novo, que faz imagens em 3 dimensões, em que muda completamente a questão da programação e do tratamento dos aneurismas, das malformações e dos AVCs, tanto os isquêmicos quanto os hemorrágicos. Então, assim, é um aparelho em que a gente conhece, porque a gente já usou em alguns hospitais da região, em que é um padrão em que eu via quando eu fiz a minha especialização fora, né? E a gente fica muito feliz de poder oferecer esse tratamento para os pacientes de Marília e da região, né? A gente que vai utilizar, mas assim, os pacientes, eles têm que ter ideia assim, do que eles têm hoje para serem tratados na Santa Casa de Marília. É algo assim inimaginável se você voltar 2 anos atrás. A gente pode se comparar a grandes centros hoje no Brasil? Sem dúvida. A parte da neurocirurgia, a gente tem vários colegas aí. O modelo que a gente tem hoje na Santa Casa é um modelo diferenciado do cuidado do paciente neurocirúrgico, desde a entrada no pronto-socorro, exame de imagem, teleradiologia, telemedicina, e aí vai lá centro cirúrgico novo, equipado, UTI neurológica. E aí tem uma coisa muito importante que a gente nunca pode esquecer, que é a reabilitação através das equipes que ali ficam, que é fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, né? Que fazem parte do dia a dia lá da nossa UTI e que contribuem muito para a reabilitação do nosso paciente. Acho que isso é uma questão importante, né, Rui? Que além da estrutura, né, de equipamentos, estrutura física, a Santa Casa tem o suporte dos serviços de imagem, né, laboratório, UTIs bem montadas, centro cirúrgico e tudo mais, mas que a gente conta também com uma equipe muito boa, né, do ponto de vista multidisciplinar, né? Hoje em dia não dá mais para a gente pensar o tratamento do paciente complexo sem a equipe multidisciplinar. Né? Não dá. Hoje a gente tem lá uma equipe multi que você mesmo conhece, que você mesmo montou, né? Que ela é completa e você vê lá que o fisioterapeuta que faz a questão do manejo da ventilação mecânica na UTI, que busca o paciente no centro cirúrgico, a questão da nutrição e a questão das equipes médicas clínicas que dão todo o suporte para a neurocirurgia. Temos lá os colegas da neurologia clínica que são fantásticos, né? E aí você está lá no corredor e aí você cruza com o Dr. Hugo da UTI. Aí ontem encontrei o Dr. Fábio Vilaça da Cardio, que falei assim, nada falta, né? Então, assim, é uma coisa impressionante. Assim, essa segurança que a gente tem de poder trabalhar num local como esse. Acho que você tocou num assunto importante, Rui, da Santa Casa ter montado essa estrutura para a população. Né? É uma população que se beneficia, né? Se a gente pegar aí quase 1.300.000 habitantes que compõem a DRS 9, que são 62 municípios, a gente tem pacientes do Sistema Único de Saúde, do SUS e da saúde suplementar. Todo mundo se beneficia disso, né? E eu acho que isso precisa ficar claro, né? Porque se a gente for fazer uma avaliação, colocar na ponta do lápis, não é um serviço rentável, né? Mas é um serviço que resolve, é um serviço que traz qualidade. Então, acho que vale a pena a gente reforçar isso para quem assiste, que esse é um dos propósitos da Santa Casa, né? De você poder estruturar serviços que tragam resultados e bons desfechos para a população. Isso é fundamental. Esse é um dos itens para a gente poder planejar qualquer tipo de serviço de saúde hoje no Brasil. E já partindo um pouquinho mais aí para o final da nossa conversa, queria que você falasse um pouquinho, né? O paciente da neuro, acho que hoje um pouco menos, mas cabeça, coração é algo que sempre
preocupa muito as pessoas, né? Tipo assim, vai operar o coração, vai operar a cabeça, vai abrir, né? Tem todo um mito sobre isso, né? Como que você vê hoje o papel do neurocirurgião nessa abordagem com o paciente e com as famílias, né? O que você acha que é importante trabalhar para trazer um pouco mais de conforto e segurança, mesmo que seja uma informação dura que você tenha que dar, né? Como que você vê isso e como que você tem trabalhado isso na prática? Essa questão do acolhimento familiar é algo importantíssimo. Ela vai andar junto com a questão do tratamento, né? A família, ela tem que estar muito bem acolhida e muito bem informada. A doença, na maioria das vezes, é uma doença grave e muitas vezes tem um bom prognóstico, uma boa chance, né? Então você tem que, sempre de maneira muito tranquila, acolher para poder tirar um pouco daquele sofrimento, né? E ao mesmo tempo poder explicar da questão das possíveis sequelas graves que aquele paciente pode ter, mas ao mesmo tempo nunca tirar a esperança, porque assim, o cérebro é algo fantástico, né? Existe a questão da neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de poder mudar suas funções de acordo com a necessidade, outras áreas assumirem as funções que foram perdidas de uma determinada área. Então você nunca deve tirar a esperança de uma família. Então a gente tem excelentes histórias felizes e também tem aquelas histórias em que você precisa um dia chegar para a família e falar, por exemplo, sobre doação de órgãos. Exato. E a família que foi bem acolhida, ela vai entender essa questão da doação de órgãos e também vai acabar contribuindo para a comunidade, né? Através de, sim, salvando outras vidas com a doação dos órgãos aí do ente querido que acabou partindo, né? Isso acaba sendo muito importante. Exato. Eu acho que esse é um outro aspecto que você traz, que é muito importante para a gente pensar na prática. Não só o paciente neurológico, né? Mas qualquer paciente grave, ele pode cursar com uma morte cerebral, né? Uma morte encefálica, né? E isso é sempre muito difícil de ser abordado com as famílias, né? Mas é uma conversa importante, e o acolhimento, né, a conversa séria, a conversa com a família de uma forma muito esclarecedora, ela pode fazer a diferença. Hoje a Santa Casa de Marília, ela trabalha com 280 pacientes em hemodiálise. E a gente tem uma fila de espera de pelo menos 15 pacientes para fazer hemodiálise. O que significa isso, né? Graças a Deus e graças à tecnologia, esses pacientes estão vivendo bem mais, com bem mais qualidade de vida. Só que para ele sair da hemodiálise, ele precisa do transplante, né? E o transplante para esse tipo de paciente, o transplante renal, ele tem muito a ver também com o passar do tempo, né? Porque quanto mais tempo o paciente fica em hemodiálise, maiores vão sendo as exigências do ponto de vista do rim transplantado, né? E para esses pacientes, o melhor rim é o rim de cadáver, né? Do que de um doador vivo. A gente vê isso muito na prática, né? Algumas famílias que têm esse interesse, têm esse desejo de doar o rim para um familiar, mesmo tendo compatibilidade. Se é um paciente um pouquinho mais velho, ele já vai diminuindo a chance de um transplante com sucesso. Então, quando a gente fala de paciente crítico, paciente neurocrítico, abordagem da família e tudo mais, é fundamental para a gente fomentar também a necessidade de estimular a doação de órgãos, que hoje no Brasil ela é importante. O Brasil é um grande fazedor de transplante, mas ainda a gente tem limitações. Se a gente for pensar aqui em Marília mesmo, a quantidade de captações que a gente tem feito, ela tem diminuído nos últimos tempos, né? Então, isso que o Rui está trazendo é a importância de você fazer uma abordagem assertiva com a família, né? Para, num caso de morte encefálica, você continuar fazendo isso com muita dignidade, com muita ética, com muito humanismo, né? Para essa pessoa que está recebendo cuidado e também para a família que merece todo o nosso respeito, né, Rui? E essa receita aí não é uma receita de bolo. Na verdade, a gente não nasce pronto para isso, né? Todo mundo sabe aqui que eu fui aluno aqui de 3 grandes professores aqui da FAMEMA, né? E eles me trouxeram de volta para Marília depois, né? Que é o finado Dr. Hiroshi Nakano, que carinhosamente hoje é o nome do nosso serviço de neurocirurgia da Santa Casa, que é uma pessoa fantástica, um pioneiro, né? O Dr. Nilton Guerreiro, que ainda trabalha com a gente lá no consultório, que é um expoente da neurocirurgia aí do estado de São Paulo, muito reconhecido pela sua questão de técnica, né, de conhecimento. E o Dr. Osmi, que hoje ainda está lá com a gente no dia a dia, né, que acabou sendo um dos grandes exemplos para mim na neurocirurgia. Então, assim, isso é resultado de anos e anos de aprendizado com essas pessoas que sempre trabalharam duro, de maneira honesta, e a gente vai aprendendo e vai conseguindo captar um pouco de melhor de cada um deles, né, para poder servir aí para os nossos pacientes do dia a dia, porque realmente não é fácil. A gente fala assim de uma maneira tranquila, mas cada dia
é uma novidade, cada dia a gente precisa conseguir amenizar, acolher uma família, né, por conta dessas doenças que a gente trata. Dois aspectos extremamente importantes que você traz aí, né, Rui? No comecinho você começou falando da sua formação, o quanto que é importante uma formação boa, e você vem de uma formação inicial pela FAMEMA, né? A FAMEMA tão querida nossa, né, que já formou e forma tantos profissionais Sim. importantes, o quanto que é importante a gente fazer esse reconhecimento para a FAMEMA enquanto instituição formadora. E você também traz essa questão, né, o Dr. Hiroshi, né, que foi uma pessoa que muitos de nós conhecemos, uma pessoa muito querida, que já faleceu, que já não Sim. está mais entre nós. O Dr. Newton Guerreiro também, aí um cara fantástico, né, que com certeza brilhou muito nesse ramo da neurocirurgia, e Osmin que continua trabalhando aí com você, né? A gente está falando sobre o quê? A gente está falando sobre tecnologia, a gente está falando sobre avanços, a gente está falando sobre cuidar da família, cuidar do doente, mas a gente pensar em quem também nos apoia, quem nos ensina e quem está com a gente o tempo todo, né? Acho que é importante essa lembrança que você traz desse pessoal. Afinal de contas, são muitos anos, né, Rui? De convívio, de trabalho. Muitos anos. Né? Eu comecei a conviver com os doutores da neurocirurgia, esses 3 doutores, eu estava no 3º ano da faculdade, né? E aí, por um tempo, fui até instrumentador deles. É isso aí. Fui instrumentador deles, aprendi muito. Aí, quando fui fazer a residência, eles acabaram me convidando para retornar. Obviamente, fiquei muito feliz, né? De voltar para a faculdade, para a Santa Casa de Marília, tudo, né? Mas essa questão de que eu vejo hoje na Santa Casa, eu fico muito alegre, muito feliz. E me lembro algumas passagens lá da minha infância também, por essa questão de você poder contribuir para a comunidade, né? Existe uma passagem muito interessante, um dia a gente vai vir aqui para falar só sobre isso, mas eu vou só fazer um briefing, né? Um briefing é um termo chique. Que é a questão dos piranhas vermelhas. Esse nome isso é novo para mim, viu? Piranhas vermelhas. Eu já fiz algumas apresentações em escolas aí para as crianças, né, sobre a questão do esporte, né? Então, assim, quando eu tinha 12 ou 13 anos, eu fui um dos fundadores do Piranhas Vermelhas, que é um time de basquete de uma cidade de 8 mil habitantes aqui no interior, né? Que é a cidade de Panorama lá, meus amigos. Eu sei que você joga até hoje seu basquete, né? E esse Piranhas Vermelhas, como eu tinha 12 anos de idade, era o time lá de Panorama porque nosso uniforme era vermelho e à beira do rio, lá no Paraná, a gente tinha muita piranha, né? E era um time muito aguerrido, um time que brigava muito pela bola, só que era péssimo para jogar. O primeiro jogo de basquete dos Piranhas Vermelhas, a gente perdeu para Junquerópolis, na verdade, de 50-1. Um bom começo. Bom começo, né? E aí, então, tem toda uma história, né, que em 3 anos a gente descobriu lá um professor de basquete aposentado lá, que era o Paulo Aurélio Vivan dos Santos, né, que é o Paulão. E aí a gente conseguiu trazer ele de volta para o basquete e em 3 anos na nossa escola... Aquele grupinho lá foi campeão estadual de basquete. Tá vendo? Os Piranhas Vermelhas. E aí, então, a gente vê que a questão do esforço, do comprometimento, de você poder agregar as pessoas boas ao seu redor, pode trazer um resultado bom para a comunidade. É isso que importa. Porque, na verdade, você oferece para a comunidade, porque um dia você também vai fazer parte dela para poder receber. Então, o nosso papel é esse, fazer parte da comunidade, e aí poder oferecer dentro da sua área, no meu caso a neurocirurgia, né, o que a gente tem de melhor para poder ser reconhecido como uma boa pessoa. É basicamente isso, né? É o que eu sempre digo lá para as minhas crianças em casa, né? É isso que acaba sendo importante. Que bacana isso que você está trazendo, né, Rui? É um pouco de como a gente vai se compondo, né, como pessoa, como profissional. Você trouxe aí uma história bem bacana, né, quando a gente resgata e as pessoas que vão ajudando a gente nessa trajetória. Exatamente. Porque isso vai voltar para a gente em algum momento, né? Acho que esse é um aspecto bastante importante. E só para a gente finalizar, que desafio e que sonho que você tem hoje para a neurocirurgia da Santa Casa? Esse sonho é que esse você já conhece também, né? Porque a gente está batalhando aí arduamente, né? Assim, a gente tem na nossa região hoje, isso é uma coisa importante, né? Até para quem está assistindo aí, os nossos colegas aí que trabalham com saúde, né? Nós temos aí 120 pacientes por ano na nossa região, né? Que ficam sequelados de maneira permanente, cadeirantes, perdem a vida ou ficam acamados por não poderem ser tratados de maneira adequada em um caso de um acidente vascular cerebral isquêmico, que é o entupimento do vaso sanguíneo cerebral. Eu sempre digo assim, a gente começou em 2014 com a medicina privada, a gente hoje faz isso para toda a medicina privada e a nossa briga é para colocar isso no SUS aqui na região de Marília, né?
Então, o Márcio já sabe, eu já adiantei que a gente está brigando aí, a gente vai fazer talvez um estudo de 1 ano, com uma doação de grandes empresas aí que são estrangeiras, acreditando que a gente vai conseguir implementar isso no SUS em Marília, né? Então, para vocês aí, em primeira mão, a gente está brigando por isso aí. Eu acho que dentro de uns 2, 3 meses a gente começa, talvez em outubro, né, que é o mês do AVC, disponibilizar isso para o SUS através de doação de grandes parceiros, né, de multinacionais que acreditam no tratamento do AVC isquêmico através do cateterismo cerebral. Então, assim, esse é o grande sonho, na verdade, a gente poder oferecer essa questão de você evitar 120 pacientes por ano, de você deixá-los ali abandonados, fora da sociedade, e se você multiplicar isso por 5, por 10 anos, né, é um custo social, um custo previdenciário absurdo, né, e que no final isso não é computado, porque assim, a gente trata na Santa Casa, a conta fica cara, a Santa Casa olha, obviamente, sabe que é importante a questão do prejuízo do tratamento. Aí vai lá para a cidade dele lá, na verdade, a prefeitura também tem que ir lá custear o tratamento desse paciente lá, fralda, fisioterapia, paciente acamado, dieta, né? A previdência também, né? Se você somar tudo isso, a conta é muito cara. Exatamente. E se você consegue trazer esse paciente de volta para a sociedade de maneira ativa em 90 dias, isso acaba sendo uma reversão de um prejuízo absurdo. Não, e acho que um outro aspecto aí importante, né, Rui, é que a gente tem visto cada vez pacientes mais jovens com AVC isquêmico, né? Mais jovens. Por conta da mudança de vida, mudança de estilo de vida e tal, né? E você ter uma pessoa tão jovem, né, numa condição dessa, né, de sequela, ou às vezes até de morte mesmo, né? É um desafio, importante. A gente sempre fala isso, né? Na saúde, a questão do custo ela é importante, mas o custo da vida precisa ser relevado. Exatamente. E a gente tem que buscar alternativas, né? Então esse é um sonho importante e algo que a Santa Casa também tem buscado muito, né? É fazer a transformação da vida das pessoas. Uma coisa que a Santa Casa ela sempre se posiciona, né? Que eu acho que é uma questão bem importante, coerente com o que a gente está falando aqui, é que a medicina em saúde ela ficou muito cara, né, Rui? E hoje, mesmo com o advento da tabela SUS paulista, a gente não tem cobertura completa de todos os procedimentos. A gente tem que buscar a máxima eficiência operacional para a gente poder fazer esses equilíbrios, para poder ofertar um serviço de qualidade, né? E ter resultados bons. Um pouco nessa linha do que você trouxe, né? É muito gratificante você ver um paciente que chega com AVC isquêmico, né? Que você faz o trombolítico, que se precisar você faz a trombectomia, que é o procedimento específico para retirar o trombo, e você vê esse paciente saindo sem sequela, né? Então, o quanto que é importante a gente trabalhar para que isso se torne uma realidade para a gente, né? Não, isso é muito importante. Eu sempre digo, né? Em 2012, 2013, quando eu fiz os primeiros casos, quando eu estava morando fora do país, eu mandei as imagens e os vídeos e as fotos do Dr. Osmi, que trabalha com a gente hoje. Na época ele falou assim, isso aí não existe não. Você pegar um paciente com um AVC isquêmico aí de todo o hemisfério cerebral e ele embora andando em 7 dias, né? Sim, era algo inacreditável, né? Então hoje a gente sabe, tem os pacientes aqui em Marília que foram submetidos ao tratamento, conseguiram aí voltar para suas atividades, né? Então assim, a gente vai batalhar por isso, a gente não desiste não. É isso aí, é muito gratificante. Vamos junto batalhar por isso. Sem dúvida, sem dúvida. E a última pergunta, a Santa Casa hoje na vida do Dr. Rui? A Santa Casa hoje, assim, de maneira impressionante, eu digo para vocês que foi até uma surpresa para nós, né? Que nos últimos 2 anos ela tem se tornado, na verdade, praticamente o lar, né, do Dr. Rui, todo mundo fala, né? Porque a gente está lá diuturnamente, né? Mas é por uma boa causa, né? Então você vê todo o esforço da diretoria, e aqui você está representando a diretoria, de poder investir no paciente do SUS. E só quem está lá consegue entender isso. Você investe no paciente do SUS e aí você tem um benefício periférico para a medicina privada. Então, na verdade, é uma maneira talvez inversa de pensar, mas que a Santa Casa está mostrando. E todo mundo deveria conhecer o que está sendo feito na Santa Casa. Isso assim, nos orgulha, na verdade, né, de poder participar hoje desse projeto. Então, hoje, sim, eu fico muito feliz de poder fazer parte lá dessa comunidade, da Santa Casa de Marília, e poder estar lá dia a dia com os colaboradores, com os colegas médicos, né, ajudando, auxiliando e também tratando os nossos pacientes. Então, eu diria hoje que a relação da Santa Casa de Marília com a nossa equipe, não só comigo, né, é algo que é até uma surpresa, mas uma surpresa positiva, né, que acaba mudando e transformando a vida da nossa comunidade, que esse, na verdade, é o nosso grande objetivo. Com certeza. A gente deixa aqui, né,
uma outra informação, né? Dentro da neurocirurgia, muitos pacientes eles chegam em condição de urgência ou de emergência, né? Que você tem que tomar a decisão de dar uma conduta, de fazer e tudo mais. Mas também tem os procedimentos seletivos, né, Rui? Que eles são em número menor, mas eles são bastante expressivos também. A Santa Casa quer deixar isso claro para a população. Qualquer pessoa que precisar passar por um procedimento da neurocirurgia, se quiser se tranquilizar para ver tudo isso que o Rui está falando dentro do nosso serviço, fica aberto o convite para fazer contato com a gente, pode ser no canal de ouvidoria, pode ser na diretoria, para ir conhecer a nossa estrutura, para ver que você vai estar no serviço referenciado com toda a condição de fazer um trabalho muito diferenciado. Isso ajuda também a pessoa a ter mais confiança, mais tranquilidade para fazer o seu procedimento. Deixa aí já isso estendido para todo mundo que tiver interesse em conhecer o serviço dessa natureza. E aqui a gente termina, né, o nosso bate-papo. Vamos tentar trazer aí outras pessoas da neurocirurgia, né? Vamos, sem dúvida. Rui, porque a equipe é grande, tem bastante coisa para a gente falar, mas que a gente fica assim muito contente de ter uma equipe comprometida, trabalhando com a gente, fazendo um trabalho diferenciado para Marília e para toda a região, seja no SUS ou seja na saúde suplementar. E assim, a fórmula que realmente está dando certo é que a gente vai começar nossa segunda vaga, né, para estagiário em neurocirurgia, isso. Estágio remunerado, reconhecido pela sociedade brasileira aí, dentro de todos os critérios que a sociedade exige, né? A gente vai ter a vistoria agora esse ano para poder oficializar, mas assim, algo fantástico, são 5 anos de estágio remunerado, estudando e tratando as patologias neurológicas e neurocirúrgicas, né? E tal, convite para as pessoas aí, né, que estão acabando a faculdade aí, né, para aproveitar e conhecer esse serviço, que hoje é um serviço de excelência no interior do estado de São Paulo. Já estou sabendo que vocês vão ter dificuldade, porque a disputa parece que está grande, muita gente interessada. É verdade, mas porque com esse número grande de escolas médicas aí, você oferecer hoje um estágio remunerado e reconhecido por uma sociedade, né? Então acaba sendo algo assim de grande valor. Isso é mérito da Santa Casa e das equipes que estão lá dando suporte, né? Vamos torcer aí para ter mais 2 profissionais aí muito bem formados dentro do nosso serviço de neurocirurgia. Sem dúvida, né? sem dúvida. Dr. Rui Okage, que esteve aqui com a gente, neurocirurgião da Santa Casa de Marília, falando um pouquinho sobre o trabalho da equipe dele dentro da Santa Casa de Marília. Nosso muito obrigado, Dr. Rui. O seu presente, o seu cachê, você pode pegar aqui na saída. Agradeço aí, o seu honor aí pelo presente, né? Obrigado, viu? É sempre um prazer poder, né, participar das atividades da Santa Casa, e a gente está sempre disponível para poder ajudar no que for preciso lá. Né? Muito obrigado, Rui. Obrigado. Um abraço. Pode fazer? Fazer o quê? O encerramento. Ah, tá. Eu faço o encerramento? Normal? Gostaria de fazer aqui... Posso? Gostaria de fazer aqui o encerramento do nosso podcast, né, do Santa Casa em Pauta, onde a gente traz profissionais que trabalham na Santa Casa, que prestam serviços relevantes na Santa Casa, mostrando um pouquinho da sua especialidade, do seu serviço, e a importância dele para a Santa Casa, para a população e para a região de Marília. Hoje nós entrevistamos o Dr. Rui Okage, neurocirurgião, um dos responsáveis pelo serviço de neurocirurgia da Santa Casa. Nosso muito obrigado a todos.